Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, apenas o verso de número 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Vou reler o verso. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Meus irmãos e irmãs, porque nós vivemos aonde nós vivemos, pela graça de Deus, não temos a experiência que pessoas que vivem em outras regiões do planeta, em outros países, têm a desventura de experimentar. Eu me refiro a catástrofes naturais, e em especial tenho em mente tempestades e furacões. É bem provável que nenhum de nós tenha alguma vez experimentado enfrentar uma tempestade, enfrentar um furacão. Temos conhecimento disso, em geral, apenas pela televisão, quando vemos filmagem de terríveis tempestades, quando os ventos batem de uma maneira assustadora, derrubando árvores, carregando carros, levando pessoas, destruindo casas. E nós que não, pela graça de Deus, não temos a experiência dessas coisas, nem sabemos avaliar e aquilatar bem a natureza de eventos como esses que eu estive mencionando. Mas se pela graça de Deus nós não vivemos em uma região em que tempestades dessa natureza e furacões ou tornados acontecem, isso não significa que nós estejamos livres de passarmos e termos que enfrentar tempestades e furacões e vendavais de natureza espiritual. Salmo 42, o salmista Coré faz menção das ondas e vagas de Deus que caíram sobre ele. E a experiência do crente é que não é infrequente termos que enfrentar tempestades e furacões de natureza espiritual no decurso da nossa vida. As Escrituras fazem referência comum, frequente, a vendavais espirituais que tendem a desestabilizar a vida dos crentes e até desestabilizar igrejas. Entre os vendavais que costumam assolar as nossas vidas e a igreja, estão a perseguição física, o falso ensino, o erro intelectual e as tentações de natureza moral. As perseguições que nos afetam fisicamente,
os falsos ensinos que podem nos afetar mentalmente e as tentações que podem causar grandes danos morais à nossa vida e à nossa fé, são representados às vezes na Bíblia como vendavais, tempestades, furacões que assolam a nossa alma e assolam a igreja. E é interessante, meus irmãos e irmãs, observar que a igreja de Tessalônica vinha sendo assolada por esses 3 tipos de furacões espirituais. Provavelmente os irmãos lembram ainda da exposição da primeira carta aos Tessalonicenses e sabem muito bem, e também da segunda carta, dos primeiros 2 capítulos, e sabem bem que a igreja enfrentava perseguições cada vez mais intensas, tanto na primeira carta como na segunda carta. O apóstolo Paulo faz referência às perseguições que a igreja de Tessalônica vinha experimentando de forma cada vez maior. Paulo dava graças a Deus, porque aqueles irmãos haviam recebido a palavra de Deus com alegria, ainda que em meio a terríveis perseguições que eles estavam experimentando. Nós sabemos também que a igreja experimentava vendavais relacionados à tentação. Um dos propósitos pelos que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, como estivemos considerando aqui durante a exposição dessa carta, foi exatamente o perigo deles caírem na tentação da impureza moral, da impureza sexual. E o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, tendo como propósito advertir aqueles membros da igreja provenientes do paganismo, acostumados a toda sorte de impureza, a se guardarem dessa forma de tentação e para não caírem no pecado da imoralidade. No capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 13, Paulo diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E nos versos seguintes, no capítulo 4, do verso 1 até o versículo 8, o apóstolo Paulo exorta a igreja, admoesta a igreja à santidade, no sentido de que eles tivessem cuidado com a impureza, com a imoralidade, que se abstivessem da prostituição, do desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, porque Deus, diz ele, não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E todos nós sabemos como, além da perseguição física e da tentação moral, um dos principais males que conturbava a igreja de Tessalônica dizia respeito ao falso ensino relacionado à segunda vinda de Cristo em glória, como ele certamente virá. Paulo precisou escrever para corrigir as deficiências da fé daqueles irmãos com relação à condição dos que morreram em Cristo, a atitude daqueles crentes que aguardavam ansiosamente a vinda de Cristo e, no contexto em que estamos considerando aqui no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, do erro relacionado à ideia de que o Senhor Jesus, de alguma forma, já tinha vindo em glória, ou
que a sua parousia, a sua manifestação em glória, estava na iminência de ocorrer. Esses são os ventos, os vendavais, as tempestades, os furacões que costumam desestabilizar os crentes, a igreja, e que certamente estavam desestabilizando a igreja, ou pelo menos alguns membros da igreja de Tessalônica. Repito, as perseguições físicas, o falso ensino intelectual e as tentações de natureza moral. E, meus irmãos, a Bíblia também, com muita frequência, enaltece e recomenda e reconhece a virtude da firmeza cristã. Em contraste com esses vendavais que tendem a desestabilizar, a Bíblia recomenda e enaltece a firmeza, a fidelidade, o caráter estável, uma fé firme. O Senhor Jesus faz referência a João Batista, a sua firmeza, perguntando assim, dizendo assim: passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Não, João Batista não era um caniço agitado pelo vento, ele era um profeta de Deus, mais do que um profeta. Na realidade, ele era aquele acerca de quem estava escrito: eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo esclarece que o Senhor Jesus glorificado vocaciona uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ofícios temporários na instituição da igreja, na nova dispensação da graça, e também ofícios permanentes de pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e acrescenta: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Assim, portanto, meus irmãos, apesar de sermos advertidos na Bíblia, no sentido de não imaginarmos que a vida cristã consistirá sempre de bonança, de paz, mas para esperarmos mesmo os ventos e as tempestades que tendem a nos desestabilizar, a fazer com que nossos pés resvalem, somos exortados a permanecer firmes no Senhor, firmes em Cristo, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, a vivermos não como caniços balançando pelo vento, mas a sermos estáveis na nossa fé,
e firmes, seja contra os vendavais da perseguição, seja contra as tempestades do falso ensino, seja contra os furacões das tentações que tendem a nos assolar com o propósito de nos desestabilizar e nos destruir. Meus irmãos, chamo a atenção dos irmãos para o versículo que nós temos diante de nós. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Os irmãos têm tido a oportunidade de acompanhar a exposição dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e sabem que nesse capítulo 2, de forma especial, todo ele, o apóstolo Paulo está respondendo a um ensino errôneo que proliferava na igreja de Tessalônica. Paulo faz referência a ele no início do capítulo 2, no versículo 2. Leio desde o verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Esse era o problema. Havia pessoas ali, da igreja de Tessalônica, que estavam asseverando que a vinda de Cristo em glória seria não apenas surpreendente, seria não apenas repentina, mas era iminente, ela estava acontecendo naquele momento. E isso estava causando enorme transtorno à igreja. Vendavais, podemos dizer assim. É possível que os irmãos ainda lembrem da exposição do versículo 2, quando eu mencionei que a palavra aqui traduzida, a que não vos demovais da vossa mente, traduz um termo grego derivado da palavra onda, onda do mar. Onda do mar. E a ideia é exatamente a ideia de que a igreja não se desestabilizasse, não ficasse ali conturbada como um oceano bravio em meio a uma tempestade, em meio a um furacão. E durante todo esse capítulo 2, o apóstolo Paulo trata exatamente desse problema. É o remédio dele para essa questão, esses ventos, essas ondas turbulentas que estavam assolando e desestabilizando a igreja de Tessalônica, especialmente com relação ao falso ensino acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os irmãos sabem, como o apóstolo Paulo escreve, para mostrar que isso não pode ser assim, porque antes da vinda do Senhor Jesus em glória, antes da consumação do estado eterno, é preciso que outras coisas aconteçam, que venha a grande apostasia, que se manifeste o homem da iniquidade. Paulo descreve essa atividade futura, mas também já presente. E no domingo passado, iniciamos a consideração dessa pequena sessão que se estende do verso 13 até o verso de número 17, contexto imediato em que o versículo que eu li se encontra. Nesses versos 13 a 17, nós temos uma gratidão, uma exortação e uma oração. Nos versos 13 e 14, que estivemos considerando aqui no domingo passado, o apóstolo Paulo apresenta a sua gratidão a Deus pela eleição dos membros da igreja de Tessalônica, da eleição daqueles irmãos, pela instrumentalidade da fé e da santificação para a salvação. Gratidão do apóstolo Paulo pelo chamado eficaz daquela igreja, pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, para que eles possam vir a compartilhar
da glória de Cristo por ocasião do seu retorno em glória. Nos versos 16 e 17, que se Deus permitir, estaremos considerando no domingo que vem, o apóstolo Paulo apresenta uma oração a Deus, faz menção da sua oração. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa palavra e boa obra. Já o versículo que nós lemos, irmãos, que é o verso que eu quero estudar com os irmãos nesta manhã, o apóstolo Paulo faz uma exortação, que nós temos uma admoestação. Aqui temos, talvez não diria tanto uma ordem, nós temos quase que uma súplica do apóstolo Paulo. Observem a expressão sempre afetiva dele, irmãos, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Vamos, irmãos, considerar, portanto, essa exortação do apóstolo Paulo, essa admoestação dele à igreja, essa súplica que ele faz nesse contexto, após a sua gratidão, expressão de gratidão, e antes da sua oração. E vamos considerar esse versículo, irmãos, procurando extrair deles algumas lições sobre a firmeza cristã, porque esse é o assunto central desse versículo, na realidade, não apenas desse versículo, mas de toda esta seção compreendida entre os versículos 13 e o verso 17. Lições sobre a firmeza cristã. E observem, irmãos, que a primeira lição que aprendemos desse versículo, dessa passagem bíblica, sobre a firmeza cristã, é que ela é alicerçada na eleição divina. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e observe a ligação do nosso versículo 15 com os versículos anteriores que nós estivemos considerando no domingo passado. Assim, pois, o apóstolo Paulo começa esse versículo traduzindo uma construção peculiar ao apóstolo Paulo, quando ele faz uso de duas conjunções gregas e as utiliza frequentemente para indicar de maneira enfática uma inferência relacionando aquilo que ele vai dizer com aquilo que ele havia acabado de mencionar. Temos aqui, portanto, essa ligação com os versículos anteriores que nós estivemos considerando no domingo passado, aonde, a partir deles, o apóstolo Paulo extrai a uma inferência. A exortação que temos no versículo 15, portanto, e a lição que aqui, as lições que nós, o ensino que nós encontramos aqui sobre a firmeza cristã, está alicerçado nos versículos anteriores. E os irmãos sabem, porque estivemos considerando aqui, como esses versos anteriores abordam a gloriosa doutrina da eleição soberana de Deus para a salvação, mediante a pregação do Evangelho, a fé e a santificação. E eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato de que a firmeza cristã está alicerçada na eleição divina exatamente por causa dessas inferências, meus irmãos. Por favor, observem que o ensino bíblico sobre a eleição, nesses versículos 13 e 14, como eu procurei chamar a atenção dos irmãos e irmãs no domingo passado, ele segue, na realidade, duas aplicações adequadas, legítimas da doutrina da eleição. A doutrina da eleição não é ensinada na Bíblia para nos conturbar, para causar confusão, para
nos trazer dúvida, pelo contrário, ela tem propósitos práticos. E na semana passada, considerei com os irmãos que um desses propósitos é exatamente a gratidão. O apóstolo Paulo agradece a Deus, não apenas como ele já havia feito no início dessa carta, ou melhor, da sua primeira carta, pelas virtudes cristãs, e também nessa carta, a partir do versículo 3 do capítulo 1, mas ele dá graças a Deus pela eleição. Quando nós refletimos acerca do fato de que sem mérito nenhum nosso, pecadores que somos, sendo que as nossas obras não passam de trapos de imundícia diante de Deus, nós fomos alcançados, eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo para a salvação, nós devemos ser gratos ao Senhor por tão preciosa manifestação da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Mas, meus irmãos, essa não é a única inferência, não é a única aplicação legítima da doutrina da eleição, a gratidão. Mas vejam que a lógica bíblica, às vezes, não funciona bem como talvez a nossa lógica humana tende a nos conduzir. Vejam só, nesses versos 13 e 14, Paulo vinha dando graças a Deus, encorajando aqueles irmãos, fortalecendo aqueles irmãos, asseverando que eles estavam seguros em Cristo, porque eles haviam sido escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ele dava graças a Deus por isso, porque desde o princípio, desde que houvesse mundo, o Deus triuno já havia escolhido aquelas pessoas para a salvação, e no tempo adequado havia chamado aquelas pessoas em Tessalônica, por meio da pregação do Evangelho, para que eles venham a compartilhar da glória de Cristo. Talvez pudéssemos esperar, não a inferência que nós temos aqui, mas uma outra inferência. Bom, já que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, já que nós estamos seguros, não só não precisamos nos preocupar com relação à nossa condição diante da expectativa da segunda vinda de Cristo, mas podemos relaxar. Afinal, nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Podemos então agora ficar tranquilos, não nos preocupar com nada e viver uma vida negligente, sem problema nenhum. Mas não é essa a inferência que o apóstolo Paulo extrai da doutrina bíblica da eleição. Pelo contrário, a inferência que ele extrai, e daí ele passa dessa gratidão nos versículos 13 e 14 pela doutrina da eleição, para exortação no versículo 15, dizendo: assim, pois, isto é, uma vez que vocês foram eleitos desde antes da fundação do mundo, que foram objeto do favor e da graça e do amor de Deus em Cristo, permanecei firmes no Senhor. E, meus irmãos, normalmente é assim mesmo que acontece na Bíblia. Nós vemos isso, por exemplo, na carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Ora, se Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, poderíamos dizer, então pronto, podemos descansar, viver despreocupadamente a vida, mas não, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É próprio dele fazer assim. Aqui mesmo, na carta aos Tessalonicenses, mas na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6, por favor, observem, o apóstolo Paulo utiliza a mesma expressão, a mesma ligação, as duas conjunções,
com que ele inicia o versículo 15 que nós estamos considerando. Quando diz, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é que Paulo vinha dizendo nos versículos 4 e 5? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apane de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo vem dizendo, não fiquem com medo. Vocês não precisam ficar assustados, espantados, diante da expectativa da vinda de Cristo. Despreparados e tomados de surpresa serão aqueles que não se refugiaram debaixo do sangue do Cordeiro. Não é o caso de vocês não são das trevas, vocês são da luz. Vocês não estão em trevas, vocês são filhos da luz, não somos da noite nem das trevas. Mas o que que Paulo infere disso no versículo 6? Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Espero que os irmãos estejam podendo acompanhar. Quando nós podemos imaginar que, uma vez assegurada a nossa condição de bem-aventurança, e o nosso estado de bem-aventurança, como aqui, porque refugiados em Cristo não somos das trevas, mas da luz, não somos da noite, mas do dia, isso não significa que nós podemos viver a vida de maneira despreocupada. Pelo contrário, nós somos exortados a não dormir como os demais, pelo contrário, a vigiar e a sermos sóbrios. Portanto, meus irmãos, uma das lições que aprendemos sobre a firmeza cristã é que ela está alicerçada na soberania de Deus e na eleição divina. Por incrível que pareça, ser firme, ser diligentes, ser empenhados, ser zelosos, não dormir, vigiar, sermos sóbrios, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que caracterizam a firmeza cristã, são admoestações, exortações, alicerçadas e encorajadas, incentivadas, animadas pela condição firme, pela nossa condição de bem-aventurança e firmeza, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Fomos eleitos. Nosso destino está garantido. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E agora? Podemos viver de forma desatenciosa e descuidada por causa disso? Não. Não. Pelo contrário. A firmeza cristã, ela é uma inferência da doutrina da eleição. Ela deve ser um resultado dessa condição de bem-aventurança, de estabilidade que nós temos em Cristo Jesus pela sua obra infalível, imutável, e pela vontade eterna e soberana daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Portanto, irmãos, essa é a primeira lição que essa passagem nos comunica através dessa ligação do versículo 15, do início do verso 15 com os versículos anteriores 13 e 14. A firmeza cristã, ela é alicerçada na eleição soberana, eterna, divina. Ela é motivada, ela deve ser motivada por essa condição de bem-aventurança que temos em Cristo. Mas, por favor, irmãos, continuem observando esse versículo e vejam que a segunda lição que ele nos comunica é que a firmeza cristã não é alcançada a parte da nossa responsabilidade humana. Não é. Se por um lado ela é alicerçada na eleição soberana de Deus, por outro lado, ela não dispensa, pelo contrário, ela requer que nós sejamos humanamente responsáveis.
O que temos aqui, essencialmente nesse versículo 15, é uma dupla exortação. Por favor, observem. A firmeza e a guardar. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Paulo está, portanto, exortando aqueles irmãos, apelando para aqueles irmãos, admoestando aqueles irmãos, que diante de tantas manifestações da misericórdia e da graça de Deus, que indicam a eleição divina na vida deles, que eles sejam firmes. E o verbo aqui, traduzido por permanecer firmes, foi assim traduzido, porque se encontra de fato no modo e no tempo verbal grego, que dá a ideia de continuidade de uma ação que já estava em andamento. De um modo geral, apesar de assolada pelos ventos e pelas tempestades que eu considerei com os irmãos, a igreja de Tessalônica ainda continuava firme. E ela precisava permanecer firme. E quando o apóstolo Paulo utiliza essas palavras aqui, permanecer firme e guardar, que significa apegar, agarrar, sem dúvida Paulo está utilizando a figura da nossa ação diante de uma tempestade, diante de um furacão, alguma coisa assim. O que Paulo está dizendo é, diante das manifestações da graça de Deus e da eleição, nós devemos fincar o pé em terra firme e permanecer firme diante dos vendavais que nos assaltam e que nos assolam. Mais do que isso, diz ele, devemos nos agarrar em alguma coisa firme, em alguma rocha segura, estável, para não sermos arrancados dali pelos vendavais espirituais que estavam querendo assolar a igreja de Tessalônica e que tendem a assolar a vida e a alma de todo crente. Essa é a figura, meus irmãos. Por isso usei a ilustração de um vendaval, de um furacão. Tanto no início desse capítulo, como mencionei, no capítulo 2, demovais da vossa mente tem essa ideia de onda, de conturbação produzida pelas ondas do mar, a figura, como aqui também na exortação de Paulo, permanecei firme e guardai, a ideia é de agarrar e permanecer seguro, estável, firme contra os vendavais e as tempestades que tendem a nos assolar. E essa é uma responsabilidade nossa, firmar-nos, ou, por causa do imperativo presente aqui, permanecer firme, continuar firme, continuamente firme, não apenas um momentozinho ou outro, ali fincar o pé e nos agarrarmos em rocha sólida e logo soltar, mas continuar agarrados e continuar firmes, sob pena, sob risco de sermos arrancados e arrastados pelos vendavais e pelo furacão. E o tema e a palavra aqui utilizada, aqui traduzida por permanecer firmes, é muito comum nos escritos de Paulo. E o tema é muito comum. Paulo utiliza essa expressão, permanecer firmes, com relação à fé, em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aqui nós temos um acúmulo de admoestações, todas no mesmo sentido. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos como homens, varonilmente, fortalecei-vos. Somos exortados na Bíblia a isso, não a sermos crentes instáveis, inseguros, não varonis, fracos, não vigilantes, como caniços, mas a sermos firmes na fé, naquilo que nós cremos, tanto em termos de doutrina,
como em termos de conduta ensinado na Bíblia. Já em Gálatas capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo admoesta aquela igreja no mesmo sentido: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetar de novo a julgo de escravidão. Não estamos mais na antiga dispensação, não estamos mais sujeitos àquelas regulamentações próprias para aquela época, mas absolutamente inadequadas para a nova dispensação do Evangelho. E Paulo diz: olha, não vamos permitir que depois de alcançar dessa liberdade preciosa que temos em Cristo, vocês sejam novamente subjugados à escravidão, da circuncisão, da obediência de dias, disso, daquilo outro. Permanecei firmes na verdade. Permanecei firmes na liberdade cristã. Já escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, o apóstolo Paulo disse: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui a demonstração de Paulo é no sentido de firmeza na unidade cristã e na grande luta que constitui a vida do crente pela verdade do Evangelho, pela promoção do reino de Deus, visto que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e nós somos soldados de Cristo e temos essa tarefa de promover o seu reino mediante a comunicação do Evangelho, a pregação do Evangelho, o testemunho cristão. Permanecei firme, diz o apóstolo Paulo, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu poderia ler outras passagens bíblicas, irmãos, em que a estabilidade cristã, a firmeza cristã é exaltada, é recomendada, é admoestada pela igreja. Uma coisa que Paulo anelava e desejava muito, não tem como deixar de perceber isso, fosse com relação aos Tessalonicenses, fosse com relação à igreja de Corinto, fosse com relação às igrejas da Galácia, fosse com relação à igreja de Filipos, enfim, com relação às igrejas de um modo geral, que ele tinha sido instrumento da graça de Deus para a organização daquelas igrejas, é que elas continuassem, permanecessem firmes, como rochas, como casas construídas na rocha, estáveis, contra ventos, seja da perseguição, seja do falso ensino, seja das tentações que tendem a nos assolar, a nos destruir e a fazer com que os nossos pés resvalem e que venhamos a cair. É verdade que por detrás desses assaltos não está carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Sabemos que essa luta se trava na esfera espiritual, mas somos exortados a nos revestir da armadura de Deus, para que nesses dias maus, nesses assaltos, nesses vendavais, movidos pelo inimigo da nossa alma, possamos vencer tudo e, havendo vencido tudo, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, permanecer inabaláveis, firmes na nossa fé em Cristo e firmes no nosso testemunho cristão. Mas a exortação de Paulo nesse versículo não é apenas no que diz respeito à nossa responsabilidade de permanecer firmes, mas também a nossa responsabilidade de nos agarrarmos. E nos agarrarmos, diz ele, às tradições. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Agarrar apegar-nos, essa é a palavra que nós temos aqui, ou guardai as tradições.
traduz uma palavra que significa isso, apegar, agarrar mesmo, nos atracar a alguma coisa. E essa exortação de Paulo, e aqui o verbo também está no imperativo presente, no grego, a ideia é de continuar agarrando, não se soltar. Apesar dos ventos baterem com força e tenderem a nos desprender e a nos soltar e a nos levar, os membros da igreja de Tessalônica e nós somos aqui admoestados a nos agarrar. A nos agarrar a quê? A nos agarrar às tradições. Uma palavra de explicação, irmãos, para o que é que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. A palavra aqui traduzida como tradição significa aquilo que é recebido e aquilo que é, ao mesmo tempo, transmitido. Isso nos conduz à terceira lição que esse texto nos dá sobre a firmeza cristã. Ela não apenas deve ser alicerçada na eleição divina, é inferida dela, ela não dispensa a nossa responsabilidade de permanecer firme, nos agarrar e nos atracar, mas ela é apoiada, essa é a rocha que devemos nos atracar mesmo, no ensino apostólico, no ensino bíblico, no ensino da palavra de Deus. Esse termo, aqui traduzido por tradições, é usado no Novo Testamento no sentido negativo e no sentido positivo. Essas tradições que são recebidas e transmitidas, esse corpo de ensino recebido e passado adiante, comunicado e transmitido, ele é ruim quando não está de acordo com a palavra de Deus. Nós encontramos a mesma palavra sendo utilizada em passagens, por exemplo, como Mateus, no capítulo 5. Os irmãos poderiam abrir a Bíblia para relembrar essa passagem conhecida dos irmãos e ver como a palavra aparece aqui. Mateus capítulo 15. Alguns fariseus e escribas vieram até Jesus e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse é o tipo de tradição ruim. Os judeus tinham a verdadeira tradição, ensinada por Moisés, revelação de Deus, no Antigo Testamento, e Deus ensinava que os filhos devem honrar a pai e mãe, e devem honrar a pai e mãe sustentando a pai e mãe, mantendo dignamente a pai e mãe. E a tradição dos anciãos, a interpretação da lei, dizia: não, mas se esse recurso que nós temos, nós declararmos que é corban, que é oferta ao Senhor, então não tem problema não, que a gente deixe nossos pais passarem necessidade, porque nós não... nossos recursos estão isentos agora desse destino.
e Jesus diz, olha, vocês estão tão preocupados com essas tradições humanas, e na realidade vocês estão dando um jeitinho com elas, e invalidando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade revelada de Deus. Essa tradição é ruim, meus irmãos, e essa não é a rocha a que nós devemos nos segurar na tentativa de permanecer firme diante dos ventos que nos assaltam e nos assolam. Os costumes, as tradições humanas, as ideias e filosofias humanas, sejam elas religiosas ou não. Uma outra referência negativa a tradições no Novo Testamento, que vale a pena nós observarmos. Ela se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Os irmãos podem verificar no capítulo 2, no versículo 8. Mesma palavra utilizada no nosso texto aparece aqui. Quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja, admoestando a igreja, diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. E os irmãos sabem como esse capítulo continua, e como o apóstolo Paulo vai condenar o espiritualismo, o ritualismo, o ascetismo, várias formas de ensino, de conceitos, de ideias, de tradições humanas em desacordo com a vontade de Deus e em oposição a Cristo. Esses não são os pontos de apoio em que devemos nos sustentar diante dos ventos, das tempestades, sejam elas de ordem física, perseguição, intelectual, falso ensino ou moral, as tentações. Mas essas tradições, esses ensinos que são recebidos, ensinados, também são usados no Novo Testamento no sentido positivo, como é usado nessa passagem. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai ou agarrai-vos nas tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, os irmãos podem, por favor, observar, no capítulo 11, no versículo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Se os irmãos continuarem um pouco a leitura em 1 Coríntios e forem para o capítulo 15, os 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, venho lembrarmos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, segundo as Escrituras. E aí Paulo passa a falar de como o Senhor Jesus foi sepultado, como ele ressuscitou, como ele se manifestou a outros, como foi glorificado, enfim, aquelas verdades essenciais da fé cristã, que ele havia ensinado à igreja de Corinto, que ele havia recebido, porque Deus lhe havia revelado, e que ele havia comunicado com fidelidade à igreja de Corinto. Uma passagem mais, ainda aqui na primeira carta
igreja de Corinto, mas no capítulo 11, passagem conhecidíssima nossa, porque lemos todo domingo em que celebramos a ceia do Senhor, no versículo 23, o apóstolo Paulo fala exatamente desse conceito de tradição positiva na Bíblia. Foi recebido e comunicado, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e os irmãos conhecem bem a passagem bíblica. Portanto, meus irmãos, a firmeza cristã, ela não apenas é alicerçada na eleição divina, e não dispensa a nossa responsabilidade no sentido de ficarmos firmes e continuamente agarrados, mas ela nos ensina qual é esse ponto de apoio em que nós devemos nos agarrar, qual é essa rocha sólida que nos permitirá enfrentar todos os tipos de vendavais e tempestades e, com a graça de Deus, permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Não são as tradições humanas, não são os ensinos dos anciãos, não são os costumes, as ideias, as filosofias, as vãs sutilezas que levantam hoje, amanhã são outras e depois outras. Essas coisas não nos sustentarão, nem nos preservarão de sermos arrastados por essas tempestades espirituais que tendem a nos assolar. Evidentemente, claramente, essa rocha, esse ponto de apoio em que devemos nos apoiar, são os ensinos apostólicos, tanto na forma escrita como oral, na época em que o cânon ainda não havia sido concluído, fechado. E as igrejas que estavam sendo instituídas e organizadas eram orientadas, ensinadas e recebiam esse corpo de ensino, corpo de verdade, essa doutrina apostólica, esse ensino apostólico, que é chamado na Bíblia de tradição, isto é, aquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que os apóstolos unanimemente estavam ensinando, porque eles haviam recebido de Deus e estavam comunicando às igrejas, fosse oralmente, fosse por escrito nas suas cartas, que foram preservadas e chegaram até nós nas Escrituras. Nós não temos aqui, evidentemente, nenhuma base para a chamada tradição católica oral, nada disso. Só há uma rocha em que podemos nos sustentar e nos segurar nesse momento, e nesse contexto, ela diz respeito ao ensino apostólico, pregação apostólica, as verdades que o apóstolo Paulo havia ensinado à igreja de Tessalônica. Outros poderiam tentar forjar, poderiam interpretar mal e construir daí tradições como se Paulo tivesse ensinado isso por palavra, por espírito, por carta, como ele faz referência no capítulo 2, no versículo 2 dessa carta. Outros, quem sabe, poderiam estar até tentando forjar outras cartas, outras tradições, mas Paulo argumenta, explica e diz, não, essa é a interpretação correta, essa é a verdade, esse é o ensino, essa é a rocha, esse é o ponto de referência, é nisso que vocês devem se firmar e se agarrar, se atracar mesmo, para que não sejam levados ao redor por todo o vento de doutrina, como se fossem caniços, jogados de um lado pelo outro, para o outro, pelas ondas, pelo vento e pelas tempestades espirituais. Meus irmãos, apenas extrair daqui lições específicas, aplicando ao nosso contexto. E a primeira é que a compreensão verdadeira da doutrina da eleição deve resultar, tanto em gratidão, como nós vimos aqui no domingo passado, como também em diligência cada vez maior. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ninguém não passe pela cabeça de ninguém a ideia de que porque nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, de que porque nós estamos justificados já agora pela obra conciliatória que Cristo realizou por nós na cruz, e que
de que porque somos eleitos de Deus para a salvação e predestinados para a vida eterna, porque cremos na doutrina da perseverança dos santos, que nós então podemos viver a vida cristã de forma relaxada, desatenciosa, negligenciando os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição, como se isso não tenha risco de causar nenhum dano à nossa alma, à nossa vida e à nossa fé. Não. Essa passagem nos ensina claramente que uma das inferências ou aplicações da doutrina da eleição é exatamente a necessidade de diligência, de fidelidade, de perseverança, de constância, de permanecermos sempre, constantemente firmes na fé. Essa passagem nos ensina também que o crente é convocado, meus irmãos, para permanecer firmes em meio aos vendavais, às tempestades que nos assaltam nessa vida. Não devemos, quando a tempestade ruge, com o seu feroz bramir, com sua força, seja em forma física, perseguição, seja em forma intelectual, falso ensino, ou ainda em termos de tentações morais, descuidar, negligenciar, como se assim, ainda assim, ficaremos imunes e não experimentaremos consequências desastrosas. Não. O Deus que predestinou os fins, predestinou os meios. Aquele que nos elegeu para a salvação, nos elegeu mediante, como estivemos aqui considerando no domingo passado, a fé e a santificação. Compartilharemos sim, pela graça de Deus, da glória de Cristo, mas isso mediante a pregação do Evangelho, a resposta positiva aos meios de graça que Deus coloca à nossa disposição. Mas o ensino principal, meus irmãos, que eu entendo, esse versículo precioso nos comunica de respeito ao fato de que o ensino apostólico preservado na Bíblia é a única rocha segura para o crente se firmar, para o crente se agarrar e assim poder, com a graça de Deus e o uso diligente desses meios, enfrentar os vendavais da perseguição, do falso ensino e das tentações. Problemas sem fim resultam quando nós tentamos nos agarrar em outras coisas que não o ensino apostólico, conforme foi preservado, recebido, comunicado, transmitido de forma inspirada pelo Espírito Santo na palavra de Deus que nos foi comunicada. Eu não conheço outra rocha, não conheço outro solo firme, outra terra firme, aonde plantar os meus pés e me preparar para enfrentar os furacões espirituais que venham a me assolar nessa vida. Eu não conheço outra rocha na qual me agarrar e me atracar, na certeza de que agarrado nela e atracado nela, isto é, na palavra de Deus que nos foi comunicada, infalível, inspirada, inerrante, suficiente, nós poderemos enfrentar os dias maus, as ondas e vagas que Deus permita que venham a passar sobre nós, e as tempestades e os furacões que o inimigo das nossas almas venha a lançar sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Essa é a única rocha, meus irmãos. Esse é o único alicerce, esse é o único fundamento, esse é o único ponto de apoio seguro
que temos para nos segurar e nos sustentar. E assim, depois de termos vencido tudo, com a graça de Deus, permanecermos inabaláveis, por maiores que sejam as vagas, por mais fortes que sejam os ventos, por mais terríveis que sejam os furacões espirituais que nos assaltem na tentativa de fazer com que resvalem os nossos pés e que venhamos a nos desprender dessa rocha segura que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe os irmãos e irmãs e nos dê a graça de sermos não crentes instáveis, não crentes volúveis, não crentes que construíram a sua vida e a sua fé sobre areia, mas crentes que construíram a sua vida e a sua fé sobre a rocha. Firme, imutável, infalível, absolutamente suficiente do ensino apostólico, preservado nas Escrituras, preservado na palavra do Senhor.